Então, hoje nós vamos fazer a tarefa de casa 2, página 27. Nós temos um texto sobre alguns amigos, tá bom? Então, a Pro vai ler para vocês. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção. É um texto bem extenso. E depois, o que nós vamos fazer são exercícios sobre a interpretação desse texto. Então, precisa bastante atenção mesmo na leitura para depois conseguir fazer os exercícios que vêm na sequência, tá bom? Então, por enquanto, é só para ouvir. Se vocês quiserem, podem fechar seus microfones, que aí todo mundo consegue ouvir bem. Será que dá pra senhora mutar o meu? Que eu não estou conseguindo mutar. Deixa eu ver se eu consigo. Ativar mudo. Ativar mudo. Deu. Consegui. Então, vamos lá, amores. Página 27, Madrid, Espanha. Francisco, de sobrenombre apodo Paco, vuelve del colegio, abre el buzón de su casa y ve con sorpresa que hay una carta para él. Apoya la mochila en el suelo, abre el sobre e lee la carta. Então, aqui o nosso amigo Francisco, ele tem o apelido de Paco, tá bom? Sobrenome e apodo é apelido. Ele volta do colégio, abre a caixa de correios da sua casa e vê com surpresa que tem uma carta para ele. Então, ele coloca a mochila no chão, abre o envelope e lê a carta. Então, daqui para frente, gente, nós vamos ver, então, o que está escrito lá, né? Por que ele ficou surpreso. Paco sube as escaleras correndo e entra em sua casa. Mamá, carta de Lunas. Que bien, hijo, que dice? Que en diciembre vamos a la Patagonia. ¿Estás aceptado? Tengo que escribir y rellenar esta ficha. Primeras navidades sin padres. Já soy maior, mamá. Tienes razão, hijo. Então, o Paco, ele pega, sobe as escadas correndo e entra na sua casa. E fala, mãe, carta de Lunas. Que bom, filho, o que diz? Que em dezembro eu vou à Patagônia. Você foi aceito? Tenho que escrever e preencher essa ficha. Meu primeiro Natal sem meus pais. Já sou grande, mamãe. Tem razão, filho. Então, aqui está escrito, então, a carta que ele recebeu, tá? Desculpa, está escrito sobre Lunas, para a gente saber do que se trata esse lugar que ele vai, lá na Patagônia. Lunas é uma associação internacional que organiza acampamentos de verano para chicos de 11 a 17 anos em lugares que destacam por seu entorno natural. Los participantes de Lunas, los luneros, viajan a la Patagonia e visitam a reserva de pingüinos. Ali ayudan a los guardafaunas a salvar a unos pingüinos manchados de petróleo. Então, Luna, gente, é uma associação, é um grupo, tá, internacional, e eles organizam alguns acampamentos de verão para crianças de 11 a 17 anos. E esses acampamentos são feitos normalmente em lugares que se destacam pelo seu entorno natural, pela sua natureza que está em volta, tá bom? Os participantes de Lunas são chamados luneiros. E eles viajam para a Patagônia e visitam a reserva de pinguins. Ali eles ajudam os guardas florestais a salvar os pinguins que estão manchados de petróleo ou a fazer outras atividades relacionadas à natureza, tá bom? Depois de la merienda, Paco completa su ficha e la envia por correo electrónico. Ahora solo tiene que esperar la respuesta. Com poucas horas de diferença, Clara, Florência, Núria e Diego fazem o mesmo, cada um em seu país. Então, o Paco, depois do lanche, né, ele vai lá, ele preenche a ficha dele e ele envia pelo e-mail, correio eletrônico e-mail, tá bom? Aí ele tem apenas que esperar a resposta, né, que ele enviou a fichinha dele.
E com poucas horas de diferença, as crianças Clara, Florência, Núria e Diego fazem o mesmo, cada um no seu país. Então, vamos ouvir aqui a história deles. Bahía Blanca, Argentina. Florencia entra en su correo electrónico, tiene 3 mensajes nuevos en su buzón, pero decide abrir primeiro el de Lunas. Então, Florência entra no seu e-mail e ela tem 3 mensagens novas na sua caixa de mensagens, mas ela decide abrir o de Lunas. Em noviembre, Paco, Núria, Diego e Clara tienen sus billetes de avião. Florencia no, porque vive a 690 quilômetros e sua madre vai levá-la em coche. Então, aqui está falando que lá no mês de novembro, eles vão viajar, vocês lembram que era no Natal, né? Então, dezembro, eles vão passar lá na Patagônia, né? Olá, buenos dias. Olá, Laura, buenos dias, tudo bem? Tudo sim, por aí com você? Tudo bem. Amore, nós estamos na página 27 e a Pro está terminando de ler essa parte aí do texto dessa página, tá bom? Abre lá que eu já vou explicar tudo para você. Já abri. Já abriu? Então, aqui nós temos o Francisco, que ele tem o apelido de Paco. Aí, quando ele volta do colégio, ele abre a caixa de correios dele lá e ele vê que tem um envelope para ele. Ele abre todo feliz e é de um lugar chamado Lunas. Então, ele corre para casa, fala para a mãe, mãe, chegou o envelope de Lunas, você foi aceito? Fui, não sei o quê. Aí eles explicam depois para a gente o que quer dizer Lunas, tá bom? É uma associação internacional que faz acampamentos, que promove acampamentos de férias, que é acampamentos de verão. E as crianças que vão nesses acampamentos, elas têm entre 11 e 17 anos. E eles vão normalmente para lugares que têm uma bela natureza em volta, no qual eles podem ajudar os animais que vivem ali. Nesse caso, eles vão para a Patagônia, né? O Francisco, ele vai para a Patagônia para uma reserva de pinguins, na qual, né, ele ajuda a cuidar dos pinguins que aparecem manchados de petróleo, machucados por causa de pesca marítima, essas coisas, tá bom? Aí depois o Paco, ele preenche essa ficha que ele recebeu, né? E envia ela preenchida pelo e-mail dele e espera então a resposta. Enquanto isso, outros amigos também recebem essa mesma carta, que é a Clara, a Florência, a Núria e o Diego. E aí fala sobre o caso da Florência aqui no finalzinho do texto, que ela mora na Argentina, um lugar chamado Bahía Blanca. Ela abre o seu correio eletrônico, ela vê as suas mensagens e resolve abrir aquela sobre Lunas. E para finalizar, as 2 últimas linhas que eu estava lendo, né? Que em novembro, Paco, Núria, Diego e Clara, eles já possuem as suas passagens de avião. Florência, ela não tem a passagem de avião porque ela mora mais próximo lá da Patagônia, que é a 690 quilômetros de lá. Então, a mãe da Florência vai levá-la de carro. Os demais moram na Espanha, no México, lugares bem mais longe, eles vão de avião, tá bom? Então, isso é o que está na 27. Agora a gente vai para 28. Então, na 28, está escrito assim, ó. El 15 de diciembre, los aviones aterrizan sin problemas en Ezeiza, el aeropuerto de Buenos Aires. Hace sol, 22 grados y bastante humedad. Los vuelos procedentes de Europa llegan por la mañana, muy temprano. En la cola de los pasaportes, Paco e Núria se reconhecem de imediato. Então, no dia 15 de dezembro, os aviões aterrissam sem problemas, né? Lá no aeroporto de Buenos Aires. Faz 22 graus, está bastante úmido o tempo. E ele fala que os voos que vêm da Europa chegam bem cedinho, pela manhã. E aí entra lá na fila dos passaportes, o Paco e a Núria. E assim que eles se veem, eles não são do mesmo, eles não se conheciam, tá?
mas eles trocavam mensagens, porque eles queriam participar do mesmo acampamento. Então, eles já se reconhecem de imediato. Aí eles começam a conversar. Hola, tu debes ser Paco, não? Sí, e tu Núria? Paco e Núria se dan 2 besos y se saludan. Núria es más alta y Paco tiene el aspecto de persona mayor y de muy curiosa. Paco es moreno, bajo y tímido. Ambos son de Espanha e se observam um momento nerviosos. Então, eles se conheceram e eles se cumprimentam, né, com 2 beijinhos. A Núria é mais alta que Paco e tem um aspecto de ser uma pessoa mais velha e bastante curiosa. Paco é moreno, baixo e tímido. Os dois são da Espanha e eles se observam nervosos entre eles, né? Então, como eu disse, eles não se conheciam pessoalmente, mas eles já haviam se falado, tá bom? Tenía muitas ganas de conocerte, disse Núria. Paco se pone colorado, pero responde, eu também. Ela fala, eu tinha muita vontade de conhecer. E ele fica avermelhado, ele fica com vergonha, mas ele responde, eu também. Frente a la puerta de salida se encuentra Margarita com um enorme letreiro de lunas. Los niños recorrem suas mochilas e quando salen miran ansiosos em todas as direções hasta que ven el cartel. Então, lá na saída, né, na porta de saída, tem uma pessoa chamada Margarita. E ela está com um letreiro lá escrito Lunas para as pessoas irem até ela, né? Então, as crianças pegam as suas mochilas e saem olhando em todas as direções para encontrar quem está esperando. Então, eles veem o cartaz lá. Aí estão, grita Paco. Bienvenidos, luneros, les dice Margarita. Gracias, lunera. Se ríen todos y están contentos. ¿Qué hacemos? Pregunta Núria. Ahora nos vamos a la ciudad. Damos um passeio e esperamos a Diego, colombiano, e Clara, que é de México. Eles chegam mais tarde. E el autocar que nos leva a Puerto Madryn? Pergunta timidamente Paco. Nos espera em el centro. Salimos a las 5 de la tarde. Então, quando eles encontram com Margarita, né, eles olham e falam, tá ali, ó, vamos lá. E aí eles se cumprimentam. Ela fala, bem-vindos, luneiros, porque eles são de Lunas, né? O acampamento chama Lunas e quem vai para esse acampamento é chamado de luneiro. Eles agradecem e todos dão risada, estão todos muito felizes. Então, a Núria pergunta o que eles vão fazer. E a Margarita fala que os outros amigos, eles só vão chegar mais tarde, né? Que é o Diego, que mora na Colômbia, e a Clara, que mora no México. Enquanto isso, eles vão andar pela cidade, conhecer um pouquinho lá de Buenos Aires. Então, eles perguntam, né? O Paco pergunta sobre o ônibus que vai levá-los até o porto, que eles vão depois pegar lá uma balsa, um barco, alguma coisa assim, né? O autocar. E aí ela fala que esse ônibus está esperando por eles no centro às 5 da tarde. Então, às 5 da tarde é que eles vão partir mesmo para o acampamento, tá bom? A las 5 de la tarde, em punto, Margarita, Núria e Paco estão em la Plaza Congresso. Há um cômodo autocar que pone lunas e alguns chicos e chicas que guardam seu equipaje en el maletero. Son de los grupos Cuarto Creciente y Luna Llena, porque son todos muy altos y da la impresión de que no es su primer viaje. Então, aqui, gente, às 5 da tarde, a Margarida está lá com a Núria e o Paco na praça, né, que se chama Congresso, e tem lá o ônibus, e eles colocam, então, as bagagens, os equipamentos dele lá no porta-malas do ônibus, certo? Aí eles falam assim, ó, são dos grupos Quarto Crescente e Luna Llena. Então, a Lua, como vocês sabem, tem 4 fases, né? Então, aqui nós temos 2. Eles são separados em grupos. Cada grupo recebe o nome de uma fase da Lua. Então, nós temos o grupo Quarto Crescente e o grupo Lua Cheia.
porque são todos muito altos e dá a impressão de que não é a primeira vez que eles estão ali, né, de viagem, tá bom? Núria no duda y se acerca al más guapo de todos. Hola, yo soy Núria. Hola, Javier. ¿Eres argentino, verdad? No, soy español, pero vivo en Buenos Aires. ¿Estás en nuestro grupo? Núria se pone colorada y le dice que no, que solo es de Luna Nueva. Ah, eres de los pequeños, contesta Javier. Então, a Núria, espertinha, né? Ela chega próximo daquele menino mais bonito, mais guapo. E ela se apresenta. Fala, oi, eu sou a Núria. Ele se apresenta, fala que é Xavier. Ela acha que ele é argentino e fala que não, que ele mora em Buenos Aires, né? Mas que, na verdade, ele é espanhol. Aí ele fala, você está no nosso grupo? Ela fica vermelhinha, fica com vergonha e fala que não, que ela é do grupo Luna Nueva, Lua Nova. Então ele fala, então você é dos pequenos, né? Então eu chamo ela de pequenina, né? De mais nova. Agora a gente vai para a página 29. Tem a 29 e acaba, tá, gente? Aí nós vamos para a interpretação. Núria se siente algo decepcionada. Que bien tener 14 años, piensa. Pocos minutos más tarde llega Alejandro, el otro monitor lunero, acompañado de Diego y Clara. Presentaciones, besos y gritos de alegría porque se van conociendo. Diego es bajo, delgado, chistoso e corriente. Então, a Núria, gente, por não fazer parte do grupo daquele menininho que ela achou super bonitinho, ela fica decepcionada. Mas eu falo, que bom ter 14 anos, né? Não ser mais velha ou mais nova, certo? Poucos minutos depois chega o outro monitor. Nós tínhamos visto que tem a Margarita, né? E agora a gente tem o Alejandro. E ele chega acompanhado dos outros amiguinhos, que é o Diego e a Clara. Todos se apresentam, ficam alegres, se conhecem. O Diego é baixo, magro e engraçado. Chistoso, gente, é quando é engraçado, sabe? É feliz e ocorrente. Então, essas as características dele. Continuando a leitura aqui. Bueno, ahora sí estamos todos, dice Margarita. Todos arriba, dice Alejandro. El autocar sale a las 5:15. Diego y Paco se sientan juntos, escuchan música en sus lectores de MP3 y se quedan dormidos. Núria y Clara se sientan juntas y hablan largo rato. Les espera un viaje muy largo de 16 horas hasta Puerto Madryn. Pero el autocar es muy cómodo. Tiene aire acondicionado, bebidas para el trayecto y hasta lavabo. A las 9 de la noche paran y cenan en un restaurante de la carretera. Então, todos eles, né, se conheceram. Margarida coloca todo mundo lá no ônibus. E eles partem às 5:15. Diego e Paco se sentam juntos e começam a escutar música. Então, eles adormecem. Núria e Clara também se sentam juntas e falam um bom tempo, ficam conversando, né? Eles esperam uma viagem que durará 16 horas. Então, no ônibus, eles ficaram mais 16 horas até chegar ao Porto Madryn. Só que o ônibus é cômodo, tem ar-condicionado, tem bebidas. E às 9 da noite, eles vão jantar, tá bom? Eles vão parar em um restaurante que fica na estrada e vão jantar. Continuando aqui. Núria mira a Javier y suspira. Pero Javier se senta al lado de una chica pelirroja y hablan durante toda la cena. Paco y Diego se sientan con sus nuevas amigas y hablan del viaje en avión, mientras comen com ganas uma milanesa com papas fritas e ensalada. A Núria, então, olha para o Xavier e suspira. Mas o Xavier se senta ao lado de uma outra menina que ela é ruiva, pelirroja, né? E eles conversam durante toda a janta. Paco e Diego se sentam com suas novas amigas e falam da viagem de avião
enquanto comem com vontade, né, com fome mesmo, né, uma milanesa com batata frita y salada. A las 10 de la mañana, el autocar llega a Puerto Madryn y para en la costanera. El mar está azul y brillante y sopla una brisa suave y fresca. La ciudad se encuentra en la provincia de Chubut, a 1.400 kilómetros de Buenos Aires, la capital, y se considera la puerta de entrada a la Península Valdés, famosa por la variedad de su fauna e sus maravilhosos paisajes. Então, às 10 da manhã, o ônibus chega ao Porto Madryn e para lá na costa, né? O mar está azul e brilhante e sopra uma brisa suave e fresca. A cidade que eles estão fica num lugar chamado Chubut, que está a 1.400 quilômetros de Buenos Aires, que é a capital lá da Argentina, tá bom? E é considerada a porta de entrada para um lugar chamado Península Valdés, que é famosa pela sua variedade de fauna e de maravilhosas paisagens. Los luneros se despiertan y ven maravillados que ya han llegado. En la parada los espera uma delegação de lunas e nuevos monitores. Então, quando os luneiros acordam, eles estão maravilhados porque eles chegaram, né? Lá na parada está um grupo de lunas e os novos monitores que eles vão conhecer. Núria, Clara, Paco y Diego bajan del autocar y ven a una niña de su edad que espera impaciente. Seguro que es Florencia, grita Clara. Florencia tiene el pelo castaño y los ojos grises. Está morena porque vive en la costa. Então, a Núria, a Clara, Paco e Diego, eles descem do ônibus e eles veem uma menina da idade deles que espera impaciente. Então, grita Clara, né? Ah, com certeza é Florência. Florência, ela tem o cabelo castanho e os olhos grises, cinza. É morena porque vive na costa. Então, ela é uma pessoa morena, de cabelo castanho, mas o olho dela é um azul tão claro que fica acinzentado, tá bom? Bienvenidos, luneros, dice a modo de saludo. Que suerte tienes de vivir cerca de aquí, exclama Clara, que escucha a sus padres protestar por la contaminación del DF. Ella es muy inteligente y espera probar el dulce de leche desse país, porque le gustan los dulces. Então, eles se cumprimentam, ela fala, né? Bem-vindos, que sorte você tem de viver aqui tão próximo, fala Clara, que escuta os seus pais falar sobre a contaminação lá do local, tá bom? Ela é muito inteligente e espera provar o doce de leite do país, porque ela gosta muito dos doces. Não tão cerca, contesta a Florência rindo. Eu falei, não é tão perto assim não, viu? Ela dá risada. Margarita, Alejandro, Emília e Feliciano, los monitores, tomam a palavra. Então, aí os monitores vão falar, né, dar algumas instruções. Luneros, empieza la aventura, disse Emília. A hora que estamos todos, podemos ir a Punta Tombo, donde está nuestra casa. Sigue Alejandro. Los luneros estallan en un aplauso. Em total, são 30 ninhos e 4 monitores. Então, os monitores falam que eles estão prontos, né, para ir lá para Punta Tombo, que é onde está o acampamento, e todos aplaudem, né, os garotos, que são 30 crianças e 4 monitores, que eles agora, sim, vão pegar um barco, né, para poder irem até Punta Tombo, onde está o acampamento deles, tá bom? É uma viagem bem comprida, né, gente? Bastante tempo de viagem. Aí, pessoal, nós vamos para a página 30. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse primeiro exercício eu vou deixar para a gente fazer amanhã, tá bom? Vocês vão voltar lá no texto
e vocês vão, então, preencher esses espaços em branco aí. Então, primeiro, a nacionalidade de cada uma dessas crianças. Clara, Diego, Florência, Núria e Paco. Lá no texto aparece a nacionalidade de todos eles, tá bom? Cidade em que vive. Então, vocês também vão voltar lá e vocês vão escrever, lá aparece de alguns, aonde vive cada um deles. E a idade. Nós vimos que eles têm entre 11 e 17 anos, tá bom? Então, não aparece a idade de todos. Acho que aparece só a de Núria, que ela fala 14 anos, se eu não me engano, né? Então, vocês vão procurar esses dados lá no texto e vocês vão preencher, tá bom? Depois, vocês vão ver também, ó, a descrição física deles, de caráter, lembra de caráter? É inteligente, simpática, tímido, aquelas características que a gente percebe quando está já conversando com a pessoa, tá? E o gosto, só aparece o gosto da Clara, é algo que ela gosta muito. Então, é a única que fala sobre o seu gosto. Os outros nenhum fala nada, não aparece no texto, tá bom? Então, esse exercício 1, nós vamos corrigir amanhã. Vou deixar para vocês fazerem como tarefa de casa mesmo. E amanhã nós corrigimos. Agora, o 2, a gente vai tentar fazer agora. E se der tempo, o 3. Se não der, o 3 também fica como tarefa de casa, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão escrever verdadeiro ou falso para as frases que estão aí abaixo. Nós vamos fazendo juntos para poder dar tempo de todo mundo fazer o 2 e, se possível, o 3, tá bom? Então, vamos lá. Preciso de que todos participem agora. Lunas é uma organização de padres. Lunas é uma organização de pais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso, porque é uma organização para as crianças, lembra? As crianças, Isso, então é falso, tá bom? Os protagonistas são de diferentes países. Essas crianças que vão lá são de diferentes países. Verdadeiro. Verdadeiro, isso mesmo. A gente tem do México, da Espanha, da Colômbia, né? Então, verdadeiro. Põe um X aí em verdadeiro, então, na B. Letra C. Os luneiros são divididos em grupos. Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Núria e Paco são espanhóis. E aí? Verdadeiro, isso mesmo. Eles não se conheciam pessoalmente, lembra? Mas eles já haviam se falado. Então, é verdadeiro, eles são da Espanha, os dois, tá? Letra E. Florência é da Argentina, de Buenos Aires. Quem lembra? Falso. É falso, isso mesmo. A Florência, ela não é de Buenos Aires, ela não é da capital, tá bom? F. Os luneiros vão de viagem à Argentina. O lugar em que eles se encontram fica na Argentina? Falso. Verdadeiro. Então, primeiro eles chegam lá na Argentina, na capital, que eles pegam um ônibus, aí eles vão para a Patagônia. A Patagônia fica na Argentina, tá bom? Então, é verdadeiro. Letra G. Os luneiros viajam para fazer esporte. Falso, isso mesmo. Eles vão para um acampamento. É claro que lá vai ter algumas atividades, mas eles não viajam para praticar esporte, né? H. A reserva de pinguins está em Punta Tombo. Certo. Verdadeiro, isso mesmo. E a reserva tem pinguins que são sujos de petróleo, que sim, ficam sujos de petróleo. Verdadeiro, isso mesmo. E os luneiros visitam a reserva com guarda-florestais. Verdadeiro. Como é uma reserva, muita mata, né? Eles não podem ir sozinhos, então eles estão sempre acompanhados dos guardas florestais que conhecem o lugar, tá bom? O exercício 3 é assim, nós vamos associar as palavras. Chatear, rugar, estudiar, viajar, comer, dormir, beber e beber. São todos verbos.
com palavras que têm relação com eles, tá bom? Então, por exemplo, avião. Avião é Viajar. viajar, muito bem. Então, vocês vão colocar a letra D aqui dentro do quadradinho do meio, ó. Tá vendo? Tem um espacinho. Uma coluninha em branco, né? Então, letra D de dado. 2, televisão. Ver. G de gato, ver televisão, isso mesmo. Então, ficou D de dado e G de gato. Número 3, ordenador significa computador. É uma palavra que eu acho que vocês não vão saber o significado. Jogar. Lugar? Poderia Chatear? ser chatear. Chatear, gente, é bater um papo, conversar, tá bom? Então, ficou letra A para o ordenador. Poderia ser rugar? Poderia, mas a gente vai usar em outro local. Colégio. Estudiar? Estudiar, letra C, isso aí. 5, ciudad, cidade. Viver? Vivi, a última, letra H, que é viver em uma cidade, certo? Vivi, letra H. 6, carne. Comer? Comer. Comer, isso aí. Agora ficou mais fácil, só ficou 2, né? Número 7, mucho. Vocês adoram fazer isso. Dormir. Dormir muito. Dormir. Isso mesmo, eu também adoro dormir muito. E o último, ganhar, Lugar? Lugar. jogar e ganhar, tá relacionado, certo? Então ficou na seguinte ordem para quem perdeu aí alguma. D de dado, G de gato, A de amor, C de casa, H de história, E de escola, F de fiel, de fácil e B de bola, tá bom? Essa ordem que ficou. Então, para amanhã, vocês vão fazer aí à tarde, vão voltar lá no texto e vão preencher tudo que vocês conseguirem, tá bom? Amanhã eu corrijo com vocês na aula, então, o exercício 1 da página 30. Cansaram? A aula de hoje foi cansativa? Mais ou menos, porque foi só leitura, vocês tiveram que ficar só ouvindo, né? Professora, às vezes a leitura cansa um pouco, né? Imagino. Então, amores, agora é o quê? Hora do intervalo. Então, aproveitem, andem, descansem, relaxem e nos vemos amanhã, tá bom? Beijinhos para vocês. Beijo, Tchau, Pro. hasta amanhã. Hasta amanhã. Fiquem com Deus.